Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. Mais um convidado aqui, mais uma entrevista no VDcast, e hoje eu vou apresentar para você Marcelo Marani. Se tornou um grande amigo meu e nesses últimos anos se posicionou como um líder no mercado de restaurantes. Ele é dono do portal Donos de Restaurantes. E hoje nesse bate-papo ele vai dividir um pouco do progresso dele nesse mundo, um pouco do que ele fez antes de chegar nesse nicho, que não era o nicho original dele, apesar dele ser um cara que antes do online já empreendia no nicho físico, ele já era um dono de restaurante. Então, tô muito feliz com a chance de apresentar essa pessoa para você. E aí, Marani, como é que tá, cara? Muito feliz aqui, Vitor. Obrigado pelo convite, cara. Feliz aqui de fazer o VDcast. Eu que sou eu escuto sempre, né? Todos os capítulos até hoje eu já escutei, então para mim é um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Que massa, Marani. Tô feliz de estar aqui e que massa que você ouve o VDcast, né? Tem uma galera que ouve um ou outro, mas tem a galera que assiste cada um e você tá nesse grupo, né? Sou um ouvinte ativo, todos os capítulos eu escutei até hoje. Parabéns pelo trabalho, tá muito legal, cara. Que massa. Olha, eu sou suspeito pra falar, mas eu tô muito feliz também, porque tá sendo uma mídia nova, uma mídia diferente, em que eu tô podendo contar a minha história, tô podendo contar a história da galera que faz parte da minha vida, e não tá sendo sobre mim, tá sendo sobre quem tá ouvindo do outro lado. Então, eu acho que se eu fizesse uma coisa, minha história, quem tava do outro lado não ia, sei lá, se identificar da mesma forma como tá sendo. Então, como eu falo sim da minha história, mas eu trago, poxa, eu trouxe o Albertone, agora eu trouxe você, eu trouxe outras pessoas, e quem tá do outro lado ouvindo consegue ter um alto nível de identificação, porque são desafios que todos nós passamos, né, nessa jornada de empreender. E você passou por vários desafios também empreendendo, né? Se apresenta aí pra galera, cara, e como que você entrou nesse mundo digital, você que veio do mundo físico. Eu tenho certeza que as empresas Vitinho estão sim inspirando muitas pessoas. E vamos lá então. Eu comecei a empreender muito novo. Na verdade, eu venho de uma realidade que deve ser de muitos ouvintes aqui do VDcast. Eu comecei trabalhando com meu pai aos 14 anos de idade. Empresa familiar, é muito comum isso no Brasil, né, Vitor? E o meu pai assinou minha carteira, eu já tive carteira assinada pelo meu pai. Meu pai trabalha com restaurantes há mais de 40 anos, então ele me dizia que eu precisava ter disciplina desde novo, eu precisava ter responsabilidades. Essa educação me ajudou bastante, então eu comecei com 14 anos, trabalhando na pizzaria do meu pai, fazendo serviço de banco, cara, fazendo serviço de office boy. E aí depois eu fui subindo na carreira, passei a atender telefones na pizzaria, depois de atender telefone fui trabalhar como ajudante de garçom. Isso era uma grande escalada, né? E, enfim, quando eu cheguei a gerente, meu pai me dispensou e falou que eu precisava estudar, cara. Era uma outra realidade, né? Apesar da gente ser super novo ainda, eu tenho 37, acho que você tem 34, 35, né? A realidade de hoje, a gente vê a galera lá na mentoria, os caras já estão fazendo milhão com 19, 20 anos, cara. Nossa, isso é cara, muito louco pra mim, o né? Henrique Não fez com faz parte 16 da minha anos, né? realidade. Ele faturou mais de 2 milhões com 16 anos de idade, tem isso, né? Nessa idade eu tava jogando bola. Mas enfim, fui estudar a ciência da computação, não era o que eu queria, mas eu acabei fazendo, me formei. E aí, quando eu me formei, eu falei, caramba, cara, o que eu vou fazer da minha vida formado como cientista da computação? Eu vou programar, vou ser um DBA, enfim. Resolvi viajar, fui morar na Inglaterra por um ano, buscando um diferencial, queria falar inglês bem. Eu já estudava inglês há muito tempo, passei um ano lá trabalhando em restaurantes, que era o que eu sabia fazer, voltei, acabei trabalhando em uma empresa de consultoria na área de TI, foi um aprendizado muito legal para mim. Depois disso, eu tinha um sonho de trabalhar em uma multinacional e fui trabalhar na Vale. Passei 6 anos lá, só que logo no primeiro ano eu comecei a empreender de verdade. Arrumei uma grana emprestada e montei um restaurante, Que era o né, que você cara? sabia fazer, né? E, Marani, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: você era o filho do dono. Quando você entrou lá, foi o seu pai que assinou a sua carteira, né? Mas não teve mamatinha, não, né? Não é porque era o filho do dono que tinha regalias, né? Então, isso me chamou a atenção no que você dividiu. Você passou por cada etapa daquele processo. Olhando pra trás hoje, qual a importância de você ter passado por cada uma dessas etapas dentro de um restaurante para chegar onde você está hoje? Cara, é muito legal essa sua pergunta, porque meu pai foi um mentor para mim, né? Nessa época não se falava tanto de mentores no Brasil ainda, a gente está falando disso há 20 anos atrás, e esse assunto não era tão comum, a gente não tinha tanta acessibilidade como a gente tem hoje, né? Meu pai, então, me ensinou e falou, Marcelo, não tem como
você liderar pessoas, você não entende o que elas fazem, né? Então, para mim foi muito importante essa etapa. Não teve mamata mesmo, eu tinha horário para entrar, para sair, tinha que usar uniforme, enfim, tinha que cumprir ali as regras para que eu conseguisse ter disciplina, era o que tinha na cabeça do meu pai. Então, para mim foi muito importante, eu devo muito isso a ele, Vitor. Hoje a gente faz um trabalho legal, daqui a pouco a gente chega lá, mas muito do que eu aprendi foi por essa disciplina, foi por ter trabalhado, ter colocado a mão na massa, mas esse privilégio que eu tive de ter um mentor, de me ajudar a desbravar esses caminhos, foi muito importante também na minha jornada. Quando eu comecei a empreender em 2011, quando eu montei um restaurante, eu procurei no Brasil os melhores treinamentos para donos de restaurantes e, para minha surpresa, não tinha, cara, não tinha nenhum treinamento. E eu passei muita dificuldade, mesmo tendo o meu pai ao meu lado, porque ele tinha suas limitações, né? Então eu precisava de outras pessoas para me instruírem, para me ajudarem, e realmente no início eu encontrei muito poucas pessoas. Depois, outras práticas de pessoas abrindo as casas deles para mim, eu fazendo imersões, que em outras palavras a gente chama de benchmark, né? Então, isso foi muito legal nessa minha jornada, mas hoje eu vejo a importância e é o que a gente trabalha hoje no mercado, instruindo outras pessoas no início, no meio da jornada delas e até em jornadas mais avançadas, vamos falar assim. Massa. E você já está entrando no que você faz? Então, conta para o mundo qual é a sua voz, qual é a sua transformação, qual é a forma que você escolhe impactar o universo com a sua mensagem hoje. Pode falar de hoje, mas aí depois a gente pode fazer um mergulho no que rolou lá atrás e como que você chegou no Eu hoje, né? ia dizer isso, né, cara? A gente precisa chegar lá porque muito do que acontece hoje eu tenho uma gratidão muito grande a você, mas a gente chega lá depois. Então Hoje vamos cronologicamente vamos então. lá. A gente está então nessa altura em 2012, 2011, quando você abriu o seu restaurante seguindo os passos do pai, é isso? Sim, é isso. Show. Aí passei uma dificuldade no início em atrair clientes. Acho que a maioria dos empresários, seja de qualquer segmento, tem uma dificuldade muito grande com vendas no início. Você não tem uma carteira de clientes, você não tem para quem vender, né, cara? Então, você olha, eu tinha pizzaria, eu olhava para as grandes pizzarias, os caras faziam 100, 200, 300 deliveries por dia e eu fazia 5, 6. E hoje eu entendo que toda grande jornada começa pelos primeiros passos, né? Aqueles primeiros passos ali foram uma escola que hoje eu entendo muito bem, consigo ajudar donos de restaurantes graças a isso, mas então em 2013 eu montei o meu segundo negócio. Eu ainda trabalhava na Vale, então olha que loucura, cara, eu saía da minha cidade às 6h30 da manhã para uma jornada de carro de 1h30 para chegar na Vale, que era em Belo Horizonte. Eu fico a 70 quilômetros de Belo Horizonte, mas a gente tem um trânsitozinho aí pela frente, então eu começava a trabalhar e saía da Vale por volta de 6 da tarde. Eu vinha para Sete Lagoas e nessa altura, quando eu montei minha segunda empresa, eu já tinha mais de 30 colaboradores e trabalhava praticamente o dia todo fora das minhas empresas. Então era uma loucura, porque eu trabalhava até 2 da manhã, mais ou menos. Eu tinha que conversar com o colaborador, eu tinha que entender o que estava acontecendo, tinha que traçar estratégia de marketing, tinha que trabalhar, enfim, fazer gestão de compras, aprender a trabalhar, porque até então eu não era empresário ainda, né, cara? E tinha mais de 30 famílias ali que dependiam das minhas empresas. Então, foi um aprendizado duro, eu fui muito roubado, eu sacrifiquei um casamento. Meu casamento acabou muito cedo, eu tive um casamento que durou menos de um ano, porque a minha vida era trabalho. E eu estava sacrificando muita coisa ali que hoje, para mim, eu consigo enxergar de uma forma diferente, inclusive com muito mais felicidade, muito mais prosperidade. E é isso que eu quero ensinar para outras pessoas. Mas 2013 eu montei essa segunda empresa, 2015 eu vendi essa empresa e continuei com o meu primeiro restaurante. Pedi demissão da Vale, eu já não era feliz ali mais, foi mais ou menos quando eu te conheci. Então, eu sabia que o meu lugar não era ali, eu me sentia diminuído, me sentia pequeno, me sentia parte de uma engrenagem realmente muito insignificante ali dentro da Vale. Eu olhava para o meu gerente e falava, caramba, esse cara é meu amigaço, o Evandro, o Guilherme também. Mas eu falava, eu não quero estar no lugar desse cara de jeito nenhum, cara.
olha a vida desse cara, eu não quero isso pra mim. Você olha quem tá acima de você e é uma vida que você não deseja, né? Eu lembro com clareza disso na época do direito, olhar pro cara mais top do escritório e falar, poxa, que legal esse resultado que ele tem pra ele, mas essa vida eu não quero pra mim. Sim, sim. E até pra galera que tá escutando o VDcast aqui, ô Vitor, eu quero contar que assim, nessa época, eu não sei se para as pessoas é muito, é pouco, mas eu ganhava mais ou menos 15 mil reais nessa empresa, na Vale. E então muita gente falou, pô, Marani, você tá maluco, cara? Você tem aí um futuro pela frente aqui, daqui a pouco você tá ganhando 20, 25 aqui, você vai jogar tudo pro alto, isso é loucura. E eu realmente não pensei na grana. Eu tinha conta para pagar, claro, eu tinha essas outras empresas e eu tinha sonhos muito grandes, mas eu tinha certeza que eles não seriam realizados ali no lugar onde eu estava. Então, saber dizer não, o saber dizer basta, chega, tá me machucando. Sabe aquela história que você conta e já contou aqui no VDcast do cachorro que tá sentado ou deitado em cima do prego ou da merda ali, mas tá quentinho, né, cara? Então o cachorro fica. Depois você conta de novo aí pra galera que não Pô, escutou. mano, ele vai deixar esse loop aberto, a galera vai ficar super confusa. Ô, gente, vou contar essa história agora rapidinho, tá bom? É a história do cara que foi abastecer e tinha um cachorro no canto chorando. O editor podia botar um barulho de cachorrinho chorando, né? Caim, porque eu não vou fazer, né? Enfim, e aí tinha um cachorrinho chorando e o cara preocupado falando, nossa, aquele cachorrinho tá chorando. É seu aquele cachorrinho? Perguntou pro frentista, né? E o frentista falou assim, é, meu cachorro, ele tá aí. E o cara falou, mas por que ele tá chorando? E aí o cara falou, é porque ali onde ele tá deitado tem um prego que fica machucando a barriguinha dele. E aí o dono do carro falou, ué, mas então por que ele não levanta e sai e fica ali chorando ao invés? E aí o dono do cachorro falou, ué, ele não sai porque talvez não esteja doendo tanto, né? Então, no caso do Marani, ele estava machucado, ele estava incomodado, mas talvez por causa do bom salário, talvez por causa da posição que ele tinha lá, ele ficou por um tempo, até que aquela dor foi maior e ele escolheu sair. Então, tem muitas pessoas, Marani, que ao contrário do que você fez, que é romper com o padrão anterior, por estar satisfeito, por estar quentinho, porque está tudo bem, acaba ficando numa vida ali que, comparando com os amigos dele, comparando com as pessoas que eles conhecem, é uma vida boa, sabe? Só que comparado com tudo que ele pode ser, é tão pequeno. Então, eu imagino você lá abrindo mão de um vencimento, um salário de 15 mil reais, que você falou para muitos é pouco, para muitos é muito, mas cara, é um salário incrível no mercado brasileiro. E você abrir mão disso, abrir mão da segurança de uma empresa grande para empreender, eu imagino como que as pessoas não viam você naquela época. Provavelmente você foi tido como louco entre os seus amigos, né? Sem dúvida, eu tinha muitos amigos que ficaram na Vale e estão lá até hoje por causa dessa gaiola, né, que o Flávio Augusto tanto fala. Depois a gente chega nessa parte também, porque um dos meus grandes sonhos aí também foi ao seu lado, de conhecer o Flávio Augusto. Mas enfim, o Flávio fala muito isso, né? Que quando você tem ali uma boa gaiola, uma gaiola de ouro, né? É a Golden Cage, é realmente muito difícil de você sair, porque é uma zona, não sei se eu posso dizer de conforto, mas é uma zona que você se sente acomodado ali, né? Então, eu acabei pedindo demissão, depois fui buscar outros caminhos. E aí um desses caminhos me levou a conhecer o Fórmula de Lançamento do Érico, e me lembro muito bem desse dia, fiquei encantado. Eu tinha acabado de comprar o Fórmula, cara, eu não tinha assistido quase nada, tinha assistido algumas aulas ali, e surgiu o Fórmula ao vivo. E eu falei, cara, eu vou nessa parada, vou ver como é que é, eu quero ver o que está acontecendo no mercado. E resolvi ir até o Fórmula de Lançamento. E lá, em cima do palco, o Érico, que eu nem admirava tanto assim, porque eu nem conhecia o cara, né? Hoje eu vejo tudo que ele fez pelo Brasil, por mim também, e por tantas pessoas, tantos empresários. Mas enfim, ele falou, cara, o Vitor Damasio é um cara que anda assim, anda assado, é um cara muito atencioso com pessoas. E aí ele fez aquilo, né, cara? Pode voltar lá no vídeo de 2015 ou 2016, que ele faz o seu jeito de andar lá, muito engraçado. Mas me chamou a atenção porque ele falou assim, esse é um cara que você pode procurar e conversar, porque ele realmente se importa com as pessoas. Então fui falar com você, tinha uma fila de pessoas e você me atendeu. E nessa época eu tava me desligando da empresa, eu falei, Vitor, vou fazer o que o Érico falou, vou queimar a ponte. Você falou, calma, 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 cara, não é bem assim, não. Você sabe bem o que você está fazendo. E foi legal você ter falado isso naquela época, porque me fez repensar. E esse Então, negócio de depois... queimar a ponte é uma coisa muito doida, né? Essa é uma metáfora, pessoal que tá ouvindo, né? Que é
quando você chega, tipo, imagina um contexto de guerra, né? Um contexto de dominação. Você vem com os seus exércitos, vem com, sei lá, sua tropa, né? E aí você chega numa área e você passou por uma ponte para chegar ali. Se você tem a ponte para voltar, você luta de uma forma diferente, porque você pode não vencer, você pode recuar. Quando você queima a sua ponte, não tem como voltar, então você tem que vencer ou morrer. Então, essa é uma metáfora que usam muito no mundo dos negócios, né? Mas se você for para pensar, é um troço extremamente agressivo, né? Queimar a ponte, como assim? Às vezes é a sua única saída, né? E eles contam a parte bonita da história, que é o cara que queima a ponte e aí por isso conquista e vence, porque não tem caminho de volta. Mas, ei, pra cada um que vence, tem uma galera que se deu muito mal. Então esse negócio de queimar as pontes ou queimar os navios é extremamente perigoso. Se a pessoa tá tomando um caminho de incerteza, se ela tá dando um passo maior que a perna, ou se ela tá errando. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que venceram no digital ou no negócio físico, normalmente não foi no primeiro negócio. Muitas passaram por uma transição. E existe essa forma de transição agressiva, essa forma de transição que é mais forte, né? Que é queimar os navios, queimar as pontes. Mas eu acredito num caminho mais leve, porque a vida pode ser leve. Por que você tem que queimar a ponte antes de saber o que está por vir? Se você pode dar um passo de cada vez, tatear aquilo ali, experimentar, isso aqui dá pé. E esse teu plano B, então, substituir o plano A, mas começar como um plano B, né? Então, sempre que alguém vem com esse papo pra mim de queimar a ponte, de sei lá, queimar os navios, eu convido a pessoa, eu não desestimulo, não. Eu não desencorajo, mas eu convido a pessoa para olhar o todo e se questionar se é de fato o momento de dar esse passo. Porque eu já vi gente que se deu muito, muito mal nessa história, né? É verdade, verdade. E você sempre tratou isso com muita cautela, né? Não só esse assunto, como outros que muitas vezes outros players tratam com muita escassez, com o tempo que está acabando, e você fala, opa, peraí, não é bem assim. O carrinho fecha hoje, mas a vida continua amanhã, né? Se você não pudesse escrever agora, tá tudo bem, ninguém morre, né? É verdade, verdade. Eu acho isso incrível. Nessa época foi muito legal para mim, me trouxe muitas reflexões. Depois disso, eu montei mais um restaurante e talvez tenha sido a minha maior escola, porque nesse momento eu já comecei a trabalhar no digital. Depois que eu conversei com você, eu comprei um programa que você fazia na época para afiliados. Depois daquilo, eu te conheci um pouco melhor e perguntei, Vitor, o que mais? Como você consegue me ajudar? E aí eu entrei para a mentoria. Só que naquele momento eu queria lançar a Experts e eu tinha uma Expert muito interessante aqui para lançar nessa época. Então eu entrei para a mentoria totalmente do zero, você me aceitou. Eu fiquei muito feliz por isso, conheci pessoas incríveis, inclusive muitos deles são meus amigos hoje. O Renan Camins, que é um deles, o Consentino, o Ricardo, né? Dona Ana, mãe do Ricardo, tantas pessoas que eu conheci maravilhosas nessa época. Mas o fato é que eu montei mais um restaurante e comecei a tratar esse projeto em paralelo. Esse restaurante acabou quebrando, a gente perdeu esse investimento e foi uma escola maravilhosa para mim nessa época, porque eu realmente aprendi muita coisa. E como a vida realmente não para, né? Não tem muito isso de enquanto você está quebrando uma empresa, a sua vida está parada para você resolver. Não. Não é assim. Do outro lado, eu estava tratando de outros assuntos, inclusive o digital era um deles e as coisas não estavam acontecendo e eu tinha muita pressa, Vitor. Eu não sei se você lembra, como eu já tinha um sucesso grande onde eu trabalhava na Vale, né? Eu tinha uma posição muito legal. Eu realmente imaginei que eu seria um pouco mais esperto do que a maioria das pessoas e que o meu resultado viria mais rápido. Só que eu não tinha audiência, essa expert tinha uma audiência, mas a gente não tinha uma experiência nem juntos e nem separados no digital. Então demandava um tempo ali, uma curva de aprendizado que eu não respeitei naquele momento. Então isso acabou me trazendo algumas frustrações naquele momento, até que um dia você me falou, Marani, para com essa porra aí, cara. O que você está fazendo? O que é a melhor coisa que você sabe fazer na sua vida? Você lembra dessa pergunta? Eu lembro muito bem. E eu lembro de antes também. Eu lembro quando você conheceu as Experts e você ficou, se me permite dizer, um pouco deslumbrado pela possibilidade. Verdade. Porque eram muitos seguidores, né? E às vezes a gente subestima nossos ativos e às vezes a gente superestima os ativos dos outros. Então eu lembro que naquela época você estava se encontrando, estava achando um caminho para você
E aquilo ali meio que cegou você, né? Se me permite falar dessa forma, né? Você fazia contas, né? Ah, se converter só tantos por cento, mesmo nesse ticket aqui, na época era um ticket baixo. Eu lembro, Cara, você lembra você acha que eu não direitinho, lembro, cara? cara. Eu Que lembro, cara. isso? E é muito doido, né? Porque como mentor ali, meu papel muitas vezes é alinhar a expectativa. Às vezes é preparar o mentorado para o melhor, sim, mas muitas vezes é preparar para o pior. E isso não deve ser confundido com ser pessimista. O Miguel até hoje me sacaneia, né? Porque ele falou que ia fazer 1 milhão no primeiro lançamento dele e ele diz que eu não acreditei nele. Não é sobre não acreditar nele. Eu acreditei nele, mas eu preparei ele para não conseguir. Porque é melhor o cara estar preparado para não conseguir e em não conseguindo seguir em frente, fazer de novo, do que estar com uma expectativa alta e se frustrar. Porque eu já vi gente desistir, não porque foi mal, mas porque foi pior do que as suas expectativas. Então, uma das coisas que eu mais faço com meus mentorados, você prova disso, é alinhar as expectativas e diminuir as expectativas. E entender que as coisas acontecem um passo de cada vez. Às vezes você acha que você vai criar o seu programa e vai bombar, e de primeira um monte de gente vai comprar. Mas como a gente vai ver aqui nessa conversa, a realidade não é bem essa, né? Então eu lembro sim, quando você se envolveu com essa possibilidade de lançar especialistas, e eu lembro sim quando você escolheu fazer essa mudança, porque eu acredito que todo mundo é especialista em algo. Eu acredito que todo mundo tem uma voz única, uma medicina única, por assim dizer. Algo que só você pode fazer pelo mundo. E lançar aquela menina não era algo que só você podia fazer. Na verdade, muitas outras pessoas podiam fazer e possivelmente fariam melhor do que você. E mais do que isso, às vezes a gente vê uma coisa que não deu certo, vê como algo ruim, né? Mas que bom que não deu certo, né, Marane? Porque a gente sabe o resto da história e a gente vai contar aqui no VDcast pra quem tá do outro lado e quer saber. Mas, gente, aquilo ali foi uma situação que na hora foi ruim, mas a gente podendo ver o resto da história agora, a gente consegue saber como que aquela iniciativa não dando tão certo foi a melhor coisa que podia acontecer, não foi? Cara, quando você está contando isso, a gente, voltando no tempo agora, fica mais fácil enxergar que a sua pergunta naquele momento mudou tudo, porque eu não estava enxergando isso, né? O que eu estava enxergando era fracasso, pô, não estou indo bem, o que que eu estou fazendo de errado, eu preciso melhorar em copy, tráfego e outras coisas mais, quando na realidade a pergunta foi: o que que você faz de melhor na sua vida? E eu fiquei me perguntando, porque eu fazia várias coisas bem, eu sabia vender muito bem, eu sabia tratar de negociação muito bem, que foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, e eu sabia muitas outras coisas também. E aí eu fiquei me perguntando, e a resposta era muito mais óbvia do que eu imaginava, mas eu não enxergava. E aí você fez um trabalho de fazer perguntas, que é um trabalho de mentor, mas de coach também, né? Então, eu falei, pô, o que eu sei fazer de melhor é conduzir um restaurante, cara, é gestão, vendas, marketing para restaurante. Você falou, então por que que você está fazendo outra coisa? E aí você me falou, cara, eu acho que você devia fazer o Como Começar do Zero, que é o meu programa, e criar um programa seu para donos de restaurantes. E naquele primeiro momento é uma negação, né, cara? Que é, tá maluco, Vitor? Dono de restaurante não estuda, cara. Dono de restaurante não quer nem saber de conteúdo e nem nada disso. Até porque eu cortei o mato lá atrás, cara. Nessa época só tinha eu, quando eu comecei, e um outro cara. Mas, enfim, a galera que tá aqui escutando o VDcast, se já fez o Como Começar do Zero, muita gente já me viu, eu recebo muitas mensagens aqui perguntando como é esse programa. É porque tem o Também seu não foi tão. depoimento lá na página inicial, né? Pessoal, entra aí, como comecar do zero.com.br, né? É como começar do zero, mas é cedilha. Então, fica digitado, fica como começar do zero, como comecar do zero.com.br. Você vai ver o vídeo do Marani lá. E Marani, tem um lance aí também de ego, tem um lance também de. Peraí, como assim? Do zero? Eu não tô do zero, né? Muito, cara, muito. Eu falei, cara, o Vitor tá maluco. Do zero é o cara que não sabe porra nenhuma, o cara que não sabe nada, velho. Ele é o do zero. Eu tô começando do 7, do 8, e não Não é era pra mim, isso, né? cara. Eu tava começando quase que do -1, porque o ego tava me atrapalhando naquele momento, né? Então, eu resolvi gravar aqui. Você falou, cara, entrega ao vivo, é semente, você tem que botar o seu programa no ar, esquece tudo. O como começar do zero é para botar o programa no ar. E eu não entendia isso, né? E aí eu lancei a oferta e fiz incríveis 3 vendas. E aí, mais uma vez, eu fui te perguntar. Eu falei, E qual cara, era a expectativa? Você fez 3, mas esperava quantos? pelo menos uns 30, 40, né, cara? Era o que eu esperava ali. Até porque eu tinha feito até
um investimento, que era pequeno, mas tinha feito um investimento. E aí eu falei, cara, 3 pessoas não pagam o investimento que eu fiz, eu não vou fazer para 3 pessoas, porque na minha cabeça era assim, eu não mereço fazer um programa para 3 pessoas, né, cara? Olha quanto absurdo eu estava pensando naquela Absurdo época. não, Marani, absurdo não. É porque a sua mentalidade já mudou. Mas para e pensa, volta para aquela mentalidade lá. Você sabia o quanto que você estava investindo, você sabia o quanto que você estava se dedicando, você sabia o quanto que você ia entregar, você sabia o quanto que aquilo ia custar para você. Não só em dinheiro, como já estava custando, mas também em custo de oportunidade. Você sabia que enquanto você estivesse fazendo É, aquilo, você não exato. poderia fazer outra coisa. E na sua cabeça era uma coisa tipo, cara, vou devolver o dinheiro dessa galera então, que aí eu não tenho que entregar, já que foram só 3, e aí eu corro atrás de uma outra É coisa. exatamente, foi isso, Faz cara. sentido. Então, não dá pra julgar, Total. não dá pra dizer que é ego ou qualquer coisa assim. Cara, você teve um pensamento que, na verdade, é bastante comum. A pessoa espera 30 alunos, quando vê tem 3. E agora o que que eu faço? E como é que foi pra você? Então, primeiro teve essa frustração, né, de entregar para 3 pessoas. E isso, cara, olha que coisa incrível. Eu tive 3 clientes, 2 eu tinha ajudado os 2 a montarem os negócios deles. Então, um deles hoje é até um consultor da minha empresa, o outro é um grande amigo que eu tenho. Eu ajudei os caras a montarem coisas que eles faturam centenas de milhares de reais hoje por mês. Então, eles quase que compraram o meu programa por uma gratidão, né? Uma reciprocidade. Isso naquele momento ainda me soava como ainda mais frustrante, né, cara? Porque É, assim, eu eu só vendi para lembro. os caras que Eu, tinham que eu comprar lembro. mesmo, Um né, dos caras cara? comprou sem nem ver teu vídeo de vendas. E aí você falou, Vitão, eu Exato. vendi 3, mas um dos caras só comprou porque é meu amigo. É, foi isso mesmo, Muito cara. Foi bom, isso mesmo. cara. E eu tinha, então, na verdade, ali, diferente, né, do meu meio, um cliente. E aí você falou, Marane, você vai entregar, cara. E eu falei, Vitor, beleza, vou entregar por você. Porque você tá me dizendo isso e eu vou te seguir, porque você é meu mentor. Beleza, vou entregar. E aí eu comecei ali, então, uma jornada que foi muito difícil no início, não quero colocar aqui como tranquilo, porque não foi, pensei em desistir várias vezes, várias vezes. Naquele momento eu acabei fazendo outros ciclos de mentoria e fui evoluindo esse produto, na época chamava Lotados e Lucrativos, foi um nome que a gente criou ali na, E na tinha uma mentoria logo muito mesmo. doida, né? Muito doida, nada a ver, cara. Ah, Cara, mas hoje a gente consegue ver que é realmente isso, né? A gente precisa dar um passo, precisa dar outro passo, precisa errar, precisa se permitir errar. Então, quem tá nessa jornada hoje, tá escutando o VDcast, cara, é sobre persistir, sobre melhoria contínua, sobre um tijolinho em cima do outro e sobre orientação, sobre pessoas que não vão te deixar desistir, porque a mentoria naquele momento me ajudou muito. Dos caras falando, Marane, calma, cara, você vai virar, você vai conseguir, você vai fazer. Então era um ambiente onde eu me permitia contar os fracassos ali também, porque fora daquilo não dava, né? Porque era assim, pô, você foi sair da Vale, se bem fudeu, né, feito, cara? Se né? deu Bem feito. mal. Cadê? Não disse que ia fazer Todo mundo acontecer? te falou para não sair. Você tá indo atrás desses caras aí, marketing digital é ilusão, enfim. Ainda bem que eu estava em um ambiente seguro, cara, foi muito importante na minha jornada. E aí teve um momento que as coisas apertaram demais, o digital não estava rolando tanto, eu resolvi sair da mentoria e resolvi ir tocando em paralelo com outros projetos por causa do custo de oportunidade. Nesse momento eu estava muito fodido de grana, né, cara? Eu tinha quebrado um restaurante, tinha perdido mais de 600 mil reais nessa época. E a minha outra empresa, que é o meu principal restaurante, estava em perigo porque eu estava devendo uma grana grande, cara. Eu não tinha como pagar isso nessa época. E ao mesmo tempo eu estava conduzindo outros projetos. Então, foi uma trajetória complicada, vamos dizer assim. E aí depois eu fui lapidando os meus projetos, aprendendo. A gente ganhou aqui a premiação de melhor pizza de Minas Gerais, outros reconhecimentos dos meus restaurantes. Eu melhorei muito a gestão aqui, melhorei muito o que eu fazia, buscando conhecimento fora do Brasil, principalmente. Então, a gente foi refinando aqui o que a gente estava fazendo e no digital também a gente foi buscando outros caminhos. E aí, em um dos encontros, né, eu tinha aqui o Deimásio como encontro que eu sempre ia, né? E é legal, Vitor, eu quero contar aqui para a galera que está escutando a gente. Muita gente já te conhece profundamente, outras pessoas ainda não, mas tem um discurso que você faz, né? Tem uma coisa que você fala, que outras pessoas falam também.
mas com você eu realmente vi que isso foi uma verdade. Você falava assim, cara, enquanto você for da mentoria, a gente vai estar junto, mas se você não tiver na mentoria mais, continuamos amigos. E aquilo ali soava como claro, né, cara? O cara não vai virar o rosto para mim na rua, mas o continuamos amigos é mais ou menos isso. E É na tipo da boca realidade pra não. fora, é um discurso, né? Ah, o continuamos amigos é só porque ele aprendeu que tem que falar que continuamos amigos, né? E várias vezes você me convidou para jantar, para almoçar em eventos de marketing digital. E não só isso, cara. Teve uma vez que me marcou bastante. Eu estava no Rio passeando com a minha namorada. E eu acho que você viu no story, alguma coisa assim, me falou, Marane, tá no Rio, cara? E aí eu falei, pô, estranho o Vitor tá me chamando aqui, né, cara? Já tem um tempinho que a gente não se fala. E aí você falou, cara, vamos pedalar comigo? E eu achei incrível, né? Eu falei, meu amor, vamos pedalar com o Vitor? Aí ela, pô, que legal. E aí você me levou para pedalar, foi muito legal, a gente bateu um papo, você me perguntou como é que eu tava. Cara, como é que você tá? Como é que estão os seus negócios? Como é que tá a vida? E a gente almoçou junto naquele dia, foi muito Comer uma massa. carninha, né? Comemos uma carne, cara, Muito foi bom. muito Cara, legal é muito mesmo. doido isso, Marani, porque esse lance do continuamos amigos, né? Eu não sou amigo de todos os meus clientes, mas, cara, tem muitos clientes que eu me torno amigo, cara. Pô, o Miguel, por exemplo, que eu falei hoje mais cedo, cara, ele é um irmão pra mim. Mas se não fosse a relação profissional, a gente talvez não se tornaria amigo, né? E é muito doido porque aqui o continuamos amigos é real, né? Então, eu até brinco lá na mentoria, né? Volta e meia alguém tem que sair, como você saiu e depois voltou, né? Mas quando você sai, na minha cabeça, como é que fica isso? Eu chego a falar em alguns casos, ó, você para de pagar, mas eu não paro de me importar. Porque esse lance do se importar, ele não é exatamente um botão que eu consigo ligar ou desligar. O Pequeno Príncipe tem aquela frase, né? Você se torna responsável pelo que cativa, né? Mas ao mesmo tempo, é quase como se cada cliente que eu já atendi em algum momento da vida tivesse um pedacinho do meu cérebro, tivesse um pedacinho, um espaço ali, né? O Joe Polish fala isso, é como se tivesse comprado um pedacinho de real estate no cérebro, um pedacinho de terreno, né? Porque todo e qualquer livro que eu leia, todo e qualquer treinamento que eu faça, todo e qualquer evento que eu vá, eu não tô indo só com o meu olhar. Eu tô indo pensando, cara, o que isso aqui pode contribuir pro Marani? O que isso aqui pode contribuir pro Miguel? Às vezes tem uma coisa que não é para mim, mas eu lembro que eu tava numa livraria nos Estados Unidos e eu vi um livro. Você falou do Cosentino, né? Que lança a mãe dele, a Ana Cosentino. Eu vi um negócio lá de patchwork. E eu fiz um vídeo na hora e mandei para ele. Então, eu nunca mais estive sozinho. Desde que eu escolhi Eu abraçar acho que essa você não vida de lembra, mentor. cara. Eu nem sei se eu estava na mentoria. Você viu um livro de restaurantes também, que você teve o carinho de comprar e me mandar na minha casa. Eu lembro, Muito cara. massa. Não sei por que você acha que eu não lembro as coisas. Eu não sei o que passa na sua cabeça pra você achar que eu não lembro, cara. É muita gente, cara. É uma galera, né? O quando o Marani fala muita gente, né? É porque só lá no Maestria são mais de 1.500 membros, 1.500 empreendedores digitais do bem. Mas, cara, eu não sei explicar, eu sou meio tarado mesmo, entendeu? Mesmo no Maestria, que é o meu programa de ticket mais baixo, custa R$ 997 por ano, eu faço ligação de boas-vindas e eu faço questão de conhecer cada membro novo. E alguns eu me conecto mais, outros eu me conecto menos. Eu não chamo todos os meus clientes para pedalar, seria impossível, seria irrazoável, mas a gente tinha construído uma história, a gente tinha ficado um ano junto, você fez 6 meses, depois renovou mais 6 meses. Eu pude conhecer você mais. Tem clientes que eu não tenho a chance, que eu não tenho a oportunidade. Às vezes o cara fica 6 meses, vai embora, ou às vezes a gente não se conecta mesmo, né? Então, sim, eu me torno amigo dos meus clientes. Então, eu lembro das coisas, né? E Marani, eu vou seguir com você contando a jornada, mas eu quero que quem tá em casa entenda um pouco de perspectiva, né? Quando foi que você fez esse lançamento para 30? Você queria 30, só que vendeu 3 e pensou em não entregar. Quando foi? Em que ano foi? Você lembra? 2016. 2016. Em 2016, você fez uma iniciativa de venda, sua expectativa era vender uns 30, você vendeu 3. Pensou em não entregar, pensou em devolver o dinheiro. Eu insisti. Você continuou e entregou. E datando, né, esse nosso episódio aqui, para quem não sabe, gente, a gente tá gravando isso aqui no dia 29 de janeiro de 2021. Então ele vai no ar, provavelmente comecinho agora, de fevereiro de 2021. E, Marane, me conta aqui, aliás, para mim não, porque eu já sei, mas conta para eles, o que aconteceu semana passada? Lá em 2016 você queria 30 alunos, você conseguiu 3, pensou em cancelar, mas seguiu em frente. E semana passada, o que aconteceu? Cara, a gente fez um lançamento aqui, graças a pessoas que eu conheci no Mastermind, que é onde eu estou com você hoje. O Albertoni participou desse lançamento, o Roser também.
a gente colocou 632 novas pessoas na minha comunidade. Eu tô feliz demais, cara, mas demais mesmo. Eu também fiz uma ligação de boas-vindas com eles ontem. Cada carinha, cara, o cara soltou assim: Marane, você não é Jesus, não, mas tá me salvando, cara. Nossa, Cara, cara, olha o bom que esse demais. cara falou, cara. Nossa, Meus olhos encheram de lágrima, né? Não por qualquer comparativo, porque não tem o menor cabimento, claro. mas o lance da gente realmente poder ajudar as pessoas e elas reconhecerem essa ajuda, cara, foi uma coisa que me emocionou muito. Hoje a gente, então, lá nessa comunidade, batemos mais de 3.200 pessoas que também tem uma renovação anual. Então, é uma comunidade que eu criei há 1 ano e 8 meses. Então, eu estou muito feliz, porque quando eu ia voltar para a mentoria, eu te falei, Vitor, cara, eu não sei se você entende tanto de recorrência assim como eu preciso. E aí você deu uma risada e falou, cara, o maestria é o quê? Mas naquele momento eu não botava muita fé. Eu não reconhecia como cara da recorrência, só que eu confiei em tudo que eu tinha vivido com você, em tudo que a gente tinha como amigos. Eu sabia, tinha certeza que se você não pudesse me ajudar, você ia me falar naquele momento. Então, eu tomei uma grande decisão que mudou toda a minha trajetória, porque eu voltei para a mentoria e logo depois eu pulei para o Mastermind, também por seu convite, né, cara? Que E é loucura. louco porque você resistiu. Cada convite pra fazer o Como Cada. Começar do Zero lá atrás, resistiu. Convite pra voltar pra mentoria, resistiu. Quando eu falei, Marane, você fez mais de 1 milhão, vamos pro Mastermind. Mastermind é o meu grupo pra quem fatura acima de 1 milhão. Não, eu tô bem na mentoria. Eu falei, cara, vamos. E aí, você veio, né? Cara, te contar uma coisa que você nem Conta sabe. Eu aí. tirei um relatório ontem, nos últimos 60 dias, 60, a gente faturou mais do que 2019 todo, cara. Uau, Olha cara. isso. Que incrível, Então, cara. eu vejo uma perspectiva muito legal para 2021, cara. A gente acabou de sair agora de uma reunião com a Unilever, fechamos uma parceria com os caras, fechamos com o iFood, temos uma possibilidade agora com outros grandes players que nos enxergam como o número 1 do Brasil. E muito disso começou lá com 3 clientes, cara. Que incrível Eu isso. acho isso lindo, tá, Marane? Eu acho isso poético, né? Se 3, 4 anos atrás você queria 30 alunos pra começar um programa novo, não conseguiu, conseguiu só 3. Entregou. E aí a gente corta pra agora e na semana passada 600 novos entraram. E que somando geram quantos membros ativos na sua comunidade? Um pouco mais de Um pouco mais 3.200. de 3.200. Ou seja, aqueles 3 lá de trás se transformaram nesses 3.200. Uma coisa que eu percebo muito é que eu tô falando do ouvinte agora, né? O cara que escuta, ele vê muito o crescimento. Ah, ele queria 30, conseguiu 3, depois ele conseguiu os 30, depois 300, depois agora 600, e somando deu 3.000. Ele consegue ver que ele foi crescendo e chegou em 3.000. Mas o que ele não consegue ver? Que se você tem 3.200 hoje, um ano atrás você tinha quantos? Em janeiro do ano passado, 600 e alguma coisa. Pronto. Então, o cara consegue ver que você cresceu de 600 para 3.200. Só que ele não vê o sentido inverso, que é, se você, do ano anterior para esse você cresceu de 600 para 3.200, se você voltar, você diminuiu de 3.200 para 600. E se você voltar mais um pouco, você volta para aqueles 3. O pessoal só olha numa direção: 3, 600, 3.200. Eu convido a galera para olhar o contrário: 3.200, um ano antes, 600, 2 anos antes, 3. Porque aí você coloca em perspectiva e entende que o resultado que você tem hoje, por menor que seja, pode ser a sementinha para algo grandioso ali. Eu acredito que tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Tudo que hoje é grandioso começou um dia pequeno. Hoje você olha pro seu negócio, cara, posso falar o preço aqui pra galera? Lógico. É R$ 997 por ano. Imagina 3.200 pessoas pagando R$ 997 por ano. Pessoal, é mais de 3 milhões em recorrência. Tem gente que já tá no segundo ano e renovou. Tem gente que tá indo pro terceiro. O que eu quero dizer é que isso não seria possível. Esses 3.200 não seriam possíveis sem os 600 do ano passado. Só que esses 600 do ano passado não seriam possíveis sem aqueles 3. Hoje, o Marani nem pensa em abrir mão do negócio dele, multimilionário. Nem pensa. Só que lá atrás, quando só tem 3, ele pensou em não fazer. Sim ou não, Marani? Certeza, Pensou em não total. fazer. Só que se ele abrisse mão daqueles 3 ali, parecia barato. É só devolver o dinheiro de 3. Só que ele não percebia ali que ele estaria devolvendo esses 3.200, cara.
Você estaria ali abrindo mão dos 3.200 que vieram depois, e não daqueles 3. E eu tô falando isso porque quem tá ouvindo em casa talvez esteja no momento mais parecido com o Marani dos 3 do que o Marani agora dos 3.200. E aí dói, aí o desconforto incomoda, aí dá vontade de desistir. Marani, quantas vezes você pensou em desistir, cara? Várias vezes, cara, muito difícil. Chorei várias vezes falando, cara, eu fiz várias coisas na minha vida que deu muito certo. Eu só não consigo acertar no digital, cara. O que que tá acontecendo? E eu chorava de verdade, de quase desespero, de falar, cara, será que eu não vou conseguir? Eu vou fracassar? Eu vejo outras pessoas indo bem. Só que é um processo mesmo, como você está falando. E um detalhe aí, Vitor, lá nos 3, é assim também. Se eu tivesse tomado a direção errada, talvez a gente não estaria aqui nesse momento. E a direção errada seria, talvez você não ter feito aquela pergunta, cara, que foi assim, o que que você faz de melhor na vida? Porque eu nunca, a gente, é difícil dizer isso agora, mas assim, eu não seria o Marani de hoje lançando outras pessoas, então eu tinha que realmente buscar o meu caminho. E aquela pergunta mudou tudo, né, cara? E se você pensou várias vezes em desistir, e se você teve aflições, angústias, e se você chorou, como você disse, e hoje, com esses 3.200, você pensa em desistir, cara? Hoje eu choro de alegria, né, cara? Eu te falei aqui, te contando, eu emocionei, eu me emociono muito com os meus clientes, porque a gente realmente vê que a gente é esperança na vida de muitas pessoas, que a gente é uma força a mais, que a gente é uma ponte, que a gente realmente faz o papel aqui de mensageiro, de pessoas que trazem luz para a vida de outras pessoas. Então, claro que não, eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito maior ao longo dos anos. Muito do que eu trouxe lá, eu aprendi uma coisa com o Marcelo Germano, um áudio no ano passado que mudou completamente os meus resultados. Mais uma vez, né, cara? Conheci o Germano lá com você. Hoje eu posso dizer que o Germano é um grande amigo que eu tenho, um cara que me ajuda bastante também. Mas uma das coisas que ele falou sobre equipe mudou muito o meu jeito de pensar aqui. Você também disponibilizou para a gente o EAG lá em parceria com o Germano, o Empresa Autogerenciável, que é o programa do Marcelo, e isso também, Vitor. Então é assim, quando a gente volta no tempo e pensa assim, pô, você vai desistir, você vê quantas pessoas fizeram parte do nosso caminho, mas pessoas que a gente conheceu porque a gente tomou uma decisão lá atrás, que é assim, eu quero participar de um grupo como esse para conhecer pessoas que vão fazer negócio comigo, vão me ajudar, que eu vou conseguir estender as mãos também para outras pessoas. Mas, enfim, ter conhecido essas pessoas mudou muito, muito, muito aqui para a gente. Então, essa palavra desistir não passa de jeito nenhum pela minha cabeça mais, claro que não. Que massa. E Marani, se tiver alguém em casa que tá mais próximo do Marani dos 3 clientes do que o Marani de agora, dos 3.200 clientes, e que talvez pense em desistir, o que que você tem para dizer para esse cara? Em primeiro lugar, para olhar para si mesmo, para se entender um pouco melhor, não é simples olhar para dentro de si mesmo. O autoconhecimento é um processo que às vezes dói e às vezes é um pouco demorado. Então, realmente a gente tem que se esforçar para tirar o nosso melhor e entender qual é realmente, né? A gente fala tanto essa palavra hoje que é propósito, mas a gente realmente tem que entender qual é a nossa mensagem no mundo. Qual é a diferença que a gente pode fazer na vida das pessoas, porque a gente observa isso com muita clareza hoje na mentoria, no Mastermásio, que é assim, os caras que faturam muita grana lá hoje são os caras que impactam o maior número de pessoas. Então, a gente só consegue impactar um grande número de pessoas, e hoje eu percebo isso com muita clareza, quando a gente tem um propósito. Por quê? Porque a gente se sacrifica muito por esse propósito. Então, realmente não tem um caminho fácil, mas tem um caminho direcionado e tem persistência. Então, eu quero dizer para as pessoas acreditarem nelas mesmo, para elas se juntarem a pessoas que acreditam nelas e que vão dar força, toda essa energia, todo esse apoio pode fazer total diferença e realmente tem outras pessoas que precisam delas. Então, a desistência do sonho delas pode ser uma falta de impacto, né? O não impactar muitas pessoas que elas podiam fazer. Então, força para todo mundo e persistência, eu Que acho. demais, cara. Força e persistência. Gostei. E colocar em perspectiva, né? Uma coisa é abrir mão daqueles 3, mas dos 3.300 você não abriria. 3.200 você não abriria, mas
entender que os três podem ser uma sementinha dos 3.200 que estão por vir, né? Então, você que está ouvindo em casa, você está mais perto do Marani de 3.200 clientes, 3.200 clientes, ou mais perto do Marani que conseguiu 3 clientes e que às vezes ainda pensa em desistir? Tira um print desse episódio aqui, me marca o Marani também, me marca em @VictorDamasio Oficial, marca o Marani também. Como é que eles podem marcar você, O Marani? meu @donos de restaurantes. Marca lá, @donos de restaurantes, e bota a frase que mais impactou você, que mais fez diferença aqui. A gente não acabou não, tá bom, gente? Mas eu quero nesse momento saber em que momento que você tá, porque isso do Marani me traz um conceito importante de dividir aqui, que é o ponto de não retorno. Todo mundo na sua jornada empreendedora passa, se não desistir, né? Passa por um ponto que eu chamo de ponto de não retorno. Esse ponto de não retorno é o ponto depois do qual você não desiste mais. Você não pensa mais em desistir. O Marani de agora, com 3.200 clientes, não pensa em desistir. Ele chora de alegria. O Marani lá de trás, com 3 clientes, pensava em desistir. Ele chorava de desespero. Legal que o choro não vai embora, né? Só muda o motivo, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Em algum momento, entre o Marani de 3 clientes e o Marani de 3.200 clientes, algo aconteceu. Em algum momento, você passou por esse ponto da virada. Em algum momento, você passou por esse chamado ponto de não retorno. E uma coisa que me deixa muito atento com os meus clientes é se o cara passou do ponto de não retorno ou não. Porque depois que o cara passou do ponto de não retorno, eu posso relaxar, porque eu sei que ele não vai desistir. Depois que ele passou do ponto de não retorno, eu posso ficar despreocupado, porque eu sei que ele vai seguir em frente. Mas antes de passar pelo ponto de não retorno, a chance de desistir tá lá. E tá lá todo tempo, cara. Basta um lançamento que não foi bem, basta uma oferta que o cara tomou um não, basta perder um parceiro, basta um pedido de reembolso de um cliente. Pode ser a gota d'água do cara que não aguenta mais. Então, se você que está ouvindo do outro lado ainda está antes do seu ponto de não retorno, cuida, vigia. Porque se você seguir em frente só mais um pouquinho, você pode passar desse ponto de não retorno e aí você fica inabalável. Aí não importa o que aconteça, você segue em frente. Marani, esse seu lançamento agora, que você colocou mais de 600 membros novos. Você investiu alto nesse lançamento. Você contratou profissionais para te ajudar. Cara, se esse lançamento tivesse dado errado, se ao invés de 600 você tivesse de novo vendido 3, igual lá atrás, você teria desistido do seu negócio, amigo? Não, claro que não. Hoje foi muito legal esse ponto aí que você colocou de não desistência. Não faz sentido isso para a gente mais. A gente entende que erros podem acontecer nessa trajetória, nessa caminhada, que a gente vai passar por alguns momentos de grandes desafios. Esse seria mais um desafio. Então a gente ia lidar com esse prejuízo, com essa perda, mas a gente ia buscar o que que a gente aprendeu nesse lançamento aí que não deu certo e o que que a gente podia fazer para melhorar nos próximos. Massa demais, Marani. Obrigado por dividir, obrigado por compartilhar. E nessa cronologia, a gente falou do Marani lá de trás, dos 3 clientes, depois a gente falou dos 600, agora a gente está falando dos 3.000 clientes. Mas eu fiz esse corte para o futuro para quem está ouvindo entender o tipo de resultado que você gerou. Você construiu um negócio multimilionário baseado na sua voz, baseado na sua mensagem, não olhando para fora, mas sim olhando para dentro, entendendo qual era a sua melhor contribuição no mundo. Se você tivesse que varrer desde o Marani de 3 clientes até agora o Marani com mais de 3.000 clientes, você conseguiria apontar momentos de virada, decisões que você tomou, ações que você tomou, talvez alguma sacada, alguma coisa que você tenha aprendido, para de forma prática dar esses passos? Porque é aquela história do Steve Jobs, né? Que depois que você passa por aquilo ali, você consegue olhar para trás e juntar os pontos. E eu acho massa quando você atribui o resultado que você teve à mentoria, ao mastermind, mas agora eu tô falando além disso. Eu quero ir mais pro mundano, eu quero saber de ações práticas, pontuais, que quem tá em casa, tá ouvindo, fala, pô, eu posso fazer isso também. Eu quero saber 2, 3 passos, talvez 5 passos práticos e específicos que quem está em casa pode falar, pô, esse passo eu não dei, eu posso dar esse passo dentro do meu negócio. Então, do Marani de 3 clientes até o Marani de 3.000, não foi uma coisa da noite pro dia, né? Então, se você puder agora dar uma varrida e apontar para quem está em casa os passos para eles conseguirem se imaginar nessa jornada, o que você diria? Primeiro, conhecer profundamente o seu negócio, né? O que que você quer fazer e quem que você quer ajudar. Esse realmente muda totalmente o nosso jogo.
eu busquei pessoas para me ajudarem a entender isso. Me lembro, eu nem conhecia a Paula Abreu ainda, e ela falou: cara, você quer entender os problemas dos seus clientes? Vai na Amazon, busca os principais livros, veja as dores que esses livros resolvem, veja os comentários, olha todos os comentários desse livro e veja o que, que o autor não tratou, o que, que ele tratou que foi o motivo de mais comentário. Cara, isso foi muito legal nessa época, porque a gente não tinha outros players, eu estava ali cortando mato, então eu tinha que saber o que, que eu tinha que resolver, porque nem sempre as dores do Marani exatamente são as dores dos outros caras. Eu tive o meu pai na minha época, muita gente não tem ali um mentor, na verdade eles estão buscando alguém ali que tenha um conhecimento maior para orientá-los. Então, conhecer do seu negócio profundamente, conhecer as dificuldades dos seus clientes, escutar esses caras também mudou muito meu jogo, que é sentar com o cara, quase um a um mesmo. Antes de escalar, você tem que ir para um a um e escutar o cara. Cara, o que, que você passa? Quais são os seus maiores problemas aqui hoje? O que, que você não consegue resolver? Isso muda completamente o nosso jogo. Não delegar para outras pessoas. Muita gente me procura hoje e fala: Marani, eu quero lançar, cara. Você lança para mim? E hoje é claro que a resposta é: eu não consigo fazer isso, tem outras pessoas mais indicadas para te ajudarem, mas não delegar ali a inteligência do seu negócio, porque eu comentei aqui de contratar a copy com o Albertoni, mas eu participei de todas as escritas, eu participo de tudo, eu participo do tráfego, eu participo da copy, porque eu já fiz um pouco de tudo. Então, claro que hoje eu tenho a possibilidade de delegar para pessoas mais competentes do que eu em cada um desses assuntos, mas eu tratei muito desses assuntos, desde construir página, trabalhar no tráfego, trabalhar na copy. Então isso também é uma coisa que faz muita diferença e a jornada é todos os dias. Esse também é um ponto que a gente precisa tocar, Vitor, que não é uma corrida de 100 metros, né? Não é aquele lance de, cara, eu vou dar um gás nos próximos 3 meses, porque depois disso eu sei que eu posso descansar. Não, a gente precisa fazer um pouquinho todos os dias. Se puder fazer um pocão no início é melhor, porque tirar o avião do chão, né? Quando o avião vai decolar, ele gasta muita energia. Então, para a gente aprender, para a gente se situar, para a gente entender mais sobre todo esse mundo novo, a gente vai sim ter que colocar uma energia maior, mas a consistência é o que me fez viver essa jornada tão legal, tão prazerosa que eu vivi. Muitas vezes não prazerosa, mas hoje se tornou, né, cara? Foi muito desconfortável em alguns momentos. Mas a consistência é o que trouxe pelo menos a maioria dos meus amigos no digital até aqui, e eu acredito muito que foi na minha jornada Que também. massa. E ó, você falou de delegar e não delargar, né? Só que você falou de uma coisa que talvez você não tenha percebido, mas me chamou muita atenção. Você falou que com o seu negócio digital, por mais que não seja você fazendo o tráfego, você entende do tráfego, porque você trabalhou no tráfego. Por mais que hoje você possa ter contratado o Albertoni para fazer a sua copy, você participou do processo criativo porque você entende de copy, porque você esteve lá. No passado foi você fazendo a copy. Você percebe, ô Marani, como que no negócio digital, mesmo que você hoje na sua empresa já tenha equipe ou já tenha delegado várias etapas, várias partes do processo, você percebe o quanto que você mergulhou em cada processo, quanto que você mergulhou em cada área para dominar a parte daquilo ali? Você percebe que esse é o mesmo Marani que quando começou a trabalhar com o pai, passou por cada uma das etapas do restaurante, cara? Não, nunca tinha pensado É a isso. mesma coisa, é a mesmíssima atitude, cara. O seu pai lá atrás falou, você disse isso hoje. Para você saber liderar as pessoas, você tem que saber o que elas têm que fazer. E cara, você pegou essa exata mesma prática e trouxe para o que você está fazendo hoje, cara. Eu acho muito incrível, né? Existe no mercado esse mito do self-made man, o homem que se construiu sozinho, o homem que foi feito com as próprias mãos. Só que eu acho isso uma balela sem tamanho. Esse homem que se construiu sozinho pode até existir, só que eu não conheço um só. Eu acredito sim que todos nós fomos guiados, todos nós fomos cuidados, todos nós fomos ajudados por mentores, muitas vezes nossos pais, né? Eu sei o preço que a minha avó pagou para eu estar aqui hoje. Eu sei o preço que meu pai e a minha mãe pagaram para eu existir. Então, você conquistou muita coisa, né? Pela sua mão.
Só que o quanto disso não é aquele menino que lá atrás começou a trabalhar com o pai. E olhando isso, eu fico pensando em quem tá ouvindo, né? O quanto que, talvez você nem perceba, mas coisas pequenas do seu dia a dia, às vezes de quando você era uma criança ou um jovem, vão ser as coisas que vão moldar quem você é. E rolou agora, né? A jornada Vida de Mentor. E lá eu falei do meu avô, que quando vivo foi um grande mentor para mim. Hoje continua sendo, né? Apesar de não estar mais vivo. E uma das coisas que eu aprendi com meu avô é uma mentalidade que eu trago pro resto da minha vida, que com toda e qualquer pessoa que você cruze, você tem algo para aprender. Não importa o quanto o cara é letrado, o quanto que o cara é estudado, ou o quanto que ele é humilde. Independentemente do background, do resultado que a pessoa alcançou, toda e qualquer pessoa tem algo para me ensinar. E foi agora que eu percebi, foi agora que a ficha caiu, do quanto que acreditar nisso me trouxe aqui. O quanto que ter essa mentalidade me colocou na posição que eu tenho hoje. E eu tô fascinado com isso, de observar o quanto que quem somos hoje muito tem a ver com os valores que herdamos dos nossos pais, né? Sem dúvida. Eu não tinha pensado isso, Vitor. Não tinha feito esse processo que a gente fez agora, né? Mais uma vez de coaching também, né? Sem dúvida nenhuma. Você está me conduzindo a um outro ponto, fazendo perguntas, e muito legal ter revivido isso, porque é exatamente o que meu pai me ensinou há mais de 20 anos atrás, cara. Que loucura, cara. Marane, caminhando já pro final, eu quero saber se você tem uma mensagem para deixar pra galera do VDcast, né? Lembrando que alguns, assim como você, já tem milhares de alunos, já tem extremo resultado, só que outros, por outro lado, estão numa fase mais inicial. Então, o que você pode falar pro cara que está mais avançado como você? E o que você pode falar para esse cara que está mais no início? Qual é a mensagem que você divide para esses dois perfis que estão escutando a gente de casa? Vamos lá, então. Para terminar, estou feliz demais de estar aqui no VDcast. Para mim, uma honra estar aqui do seu lado mais uma vez. Valeu, obrigado pelo convite. Tamo por junto, estar né? aqui. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Para a galera que já tem grandes resultados, a gente precisa olhar para si mesmo todos os dias. Essa é a minha opinião verdadeira e eu treino isso muito para a gente exercer a nossa humildade. Porque às vezes, quando a gente faz uma abertura de vagas como essa, e entram mais de 600 pessoas. Eu falei isso ontem, 600 pessoas, em média, cada uma dessas pessoas tem mais 3 em casa, né? Então, o nosso impacto ali são quase 2.000 pessoas, dessa vez que, se a gente for pegar nos restaurantes deles, talvez impacte milhares e milhares de pessoas. Então, não é uma simples matrícula, é uma experiência que eles têm uma expectativa grande com a gente, eles querem conversar com a gente, querem estar mais próximos da gente. Então, esses grandes números aí do marketing digital não podem nos envaidecer a ponto da gente esquecer a nossa grande mensagem para o mundo, né? A gente realmente tem uma grande responsabilidade nisso. Então, não combina muito com estrelismo, com outras coisas mais, é a minha forma de pensar. E para quem está começando a acreditar muito que realmente não tem um nicho que é mais fácil do que o outro, quando você vê lá um Paulo Cuenca com milhares de alunos, você pode ter certeza que ele tem uma jornada incrível por trás disso, anos e anos e anos de conteúdos, de muito trabalho, de muito conhecimento, e o nicho dele é mais disputado do que possivelmente a maioria dos outros nichos. Então todo mundo vive de obstáculos, todo mundo tem grandes desafios a serem vividos. A gente não sabe a vida dessas pessoas que a gente às vezes julga que tem a grama mais verdinha ali, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, mas você não sabe o adubo que ele usou, você não sabe a hidratação da grama dele, como é que ele faz todo esse processo. E a gente, inclusive, tem que respeitar que algumas pessoas têm alguns privilégios maiores porque nasceram com esses privilégios ou ganharam esses privilégios. E o que a gente precisa de olhar é para a gente mesmo. Como é que está o Marani hoje? Como é que estava o Marani há 6 meses atrás, há 1 ano atrás? E qual é o Marani eu quero construir para os próximos 10 anos? E aí depois eu vou quebrar em 5, 3, 1. E não é simples, tá? Mesmo depois de tudo que a gente já viveu, falar, Marani, eu não consigo saber nem o que eu vou comer amanhã, como é que eu vou planejar 10 anos? Mas a gente precisa criar perspectivas.
para que a gente possa ter objetivos a serem alcançados. Senão, a gente vai acordar, vai dizer que está feliz com 3.000 membros na comunidade, que está tudo bem, e não é tudo bem. Tem muita gente que precisa da nossa mensagem, a gente tem outros objetivos a cumprirmos, né? Então, a nossa missão de vida tem que ser um compromisso diário. Essa é a minha mensagem. Que massa, Marani. E essa mensagem serviu para os dois, né? Serviu para o cara que é mais avançado e para o cara que é mais iniciante. Uau. Marani, aprendi aqui com você hoje e quero agradecer a sua participação. Eu quero reconhecer você por ter separado o tempo, por ter tido a generosidade de chegar aqui e dividir. Eu tô aqui com você, mas eu sempre tô pensando em quem tá em casa escutando esse podcast. E eu acredito e profetizo que para alguém esse seja o podcast que fez com que ele não desistisse. Que para alguém esse foi o podcast que fez com que ele olhasse para os 3 clientes dele, não se vendo pequeno, ou se vendo diminuído, ou se vendo de alguma forma, sei lá, indo para um caminho errado, mas sim entendendo que aqueles 3 são a semente para os 3.000 que virão se ele continuar fazendo um bom trabalho. Então, que seja esse o áudio que está movendo as pessoas a conquistarem os seus sonhos e continuarem no caminho da verdade deles. Eu tenho certeza que se você encontrou a sua voz, se você encontrou a sua mensagem e escolheu seguir em frente, é hoje que através desse áudio a sua história vai motivar outras pessoas a também seguir em frente, ultrapassar o seu ponto de não retorno e conquistar o lugar que eles merecem conquistar. Eu acredito que a vida é curta demais para a gente não ser tudo que a gente veio nessa terra para ser. E parabéns por escolher tomar o seu lugar. Parabéns por escolher usar a sua voz e impactar e transformar o mundo da forma que você transforma, meu amigo. Parabéns. Obrigado, Vitor. Feliz demais de estar aqui no VDcast mais uma vez. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente aqui. Realmente que a gente tenha sido uma ponte aqui para que as pessoas possam atravessar e chegar do outro lado. Essa é a nossa missão, afinal de contas, né? Se você está ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá para você fazer o seu comentário, dá para você deixar uma mensagem para mim e eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo para mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.